Antes de irmos direto a Trump, eu só quero fazer um contexto. Toda pessoa que é famosa, né, tanto do entretenimento quanto da política, tanto aquela de Hollywood quanto a pessoa da política no nível mundial, ela provavelmente faz parte de uma geração secreta. Né? O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer com isso o establishment, o deep state, ele ajeita todas as suas peças de uma forma ocultista. Por quê? Então, seguindo aquele padrão, né, dos sábios do Sião, seguindo aquele padrão, né, do legado e daquela maneira de administrar sionista, antiga e oculta, eles conseguem colocar todas as pessoas do nível militar, do nível político, do nível, né, entre os juízes, todos os poderes constituídos, eles conseguem ajustar na nossa sociedade sem que a gente saiba que essas pessoas, ou a maioria dessas pessoas que estão nas instâncias de poder, elas são a geração oculta dos protocolos dos sábios do Sião, certo? Que seria o establishment, né? O establishment enraizado na sociedade a tal ponto que eles conseguem manter aquela ilusão de ótica de que a democracia é que está realmente administrando a sociedade. Mas, longe disso, sabe nada, inocente, a democracia nunca administrou a sociedade. A democracia é aquele falso Deus que falhou, porque não há democracia. Há, sim, uma geração ocultista enraizada em todos os níveis de poder, nas instâncias, desde a mais profunda até a mais alta. E não seria diferente com Trump também, que nunca foi candidato a deputado, nunca foi candidato a senador, foi diretamente para candidato à presidência. Por quê? De acordo com o meu livro Moz de 2017, eu tenho como referência que ele também é uma dessas gerações ocultas. Mas antes de você tirar as suas conclusões, escute até o final. Trump, no livro Moz de 2017, eu tenho como referência que ele é o filho biológico de Aleister Crowley. Aleister Crowley, que seria o primo irmão da rainha Elizabeth II, das linhagens de sangue Illuminati da monarquia inglesa, da monarquia também dos Hanover, de todas aquelas Saxe-Coburg-Gotha, de onde se origina esta linhagem de sangue híbrida da monarquia britânica. Então ele seria o filho secreto de Aleister Crowley, aquele que se intitulava a Besta 666. Aleister Crowley se vangloriava de ser um mago negro, e ele fez coisas na vida que faz com que este Puff Diddy, que está agora, né, nas notícias, nos noticiários, parecer uma criança do jardim de infância, se for comparado ao mago negro Aleister Crowley, o verdadeiro pai de Donald Trump. Existe também uma outra referência que eu não utilizo, que é que o outro pai biológico, o suposto pai biológico de Trump, seria o General Patton, o herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, o herói de guerra americano, General Patton, né? Mas, de fato, eu não uso esta referência. A referência mais forte que eu tenho é que ele é, de fato, filho de Aleister Crowley. Bom, tanto Patton quanto Aleister Crowley, se você for analisar as fotos de Trump e desses dois indivíduos, eles têm uma semelhança incrível.
Inclusive uma semelhança, Trump tem uma semelhança muito maior com Aleister Crowley e tanto Patton do que o seu próprio pai, Fred. O pai Fred de Donald Trump, ele não se parece tanto com Donald Trump. Tá? E Patton também é geração secreta da monarquia inglesa. Por isso que eles são parecidos, é aquela verossimilhança, né? Então Trump é isso. Tá? Ele foi criado, planejado para ser o profeta do anticristo de 1980, quando ingressou na sua carreira administrativa de negócios, no seu sucesso nos seus negócios de 1980 até 2017, durante 37 anos, ele foi preparado para ser, alçando, além de deputado, além de senador, diretamente ao cargo de presidente da República do país mais poderoso do mundo. Isso é uma coisa que é muito incomum, porque se nós formos analisarmos os presidentes anteriores, eles eram, pelo menos, já tinham sido senadores, e de senadores eles alçavam a presidência da República. Trump nunca foi candidato a nada, ele só foi candidato a presidente dos Estados Unidos. E isso é porque ele foi alçado ao poder, foi tramado para que ele pudesse ser de maneira oculta, porque é assim que funciona com as gerações ocultas. Então, tudo isso aconteceu com este Donald Trump que está aí. Mas Trump não é uma figura assim tão aparentemente 3D como nós imaginamos. Eu já falei sobre Trump 5D, Trump 3D. Apesar de ele ter sido trabalhado para ser o profeta do anticristo, e tomar o poder da terra, porque quem toma o poder do país mais poderoso do mundo, ele teria o poder da terra. Porque era esse o objetivo do anticristo. Só que não. Se você acha que Trump é o anticristo, como muitos andam falando por aí, só que não. Ele sim foi abalizado, estruturado para sê-lo, mas de fato não é. Porque somente os chapéus brancos conseguem fazer esta reversão. O cruzamento de linhas de tempo entre 3D, 4D, 5D é que ocasionaram esta reversão de Trump, anticristo, ser revertido para o Trump chapéu branco, ou chapéu cinza, ou seja lá o que for, mas ele não é mais o avalista, o assecla, ou aquele que vai trabalhar para o anticristo. Isto funciona mais ou menos, vamos dar um outro exemplo, para que todo mundo entenda. Vamos supor que tem um craque de futebol que jogue no Corinthians, e aí ele é vendido para o Flamengo. Este craque de futebol que defendia, com toda a sua emoção, o Corinthians, não vai mais servir ao Corinthians, vai servir agora ao Flamengo. Aconteceu a mesma coisa com Trump. Servia ao anticristo, e o cruzamento de linhas de tempos, a reversão chapéu branco, é que fez com que ele não sirva mais ao anticristo. E o que os chapéus brancos e Trump andaram fazendo ultimamente? Uma agenda cheia, uma agenda lotada. Por exemplo, de 4 a 9 de novembro agora de 2024, ocorreram tantos fatos que implicaram na mudança do quadro da nossa sociedade em geral. 4 de novembro, por exemplo, chapéus brancos, orientados também por Trump, eles apreenderam 23 trilhões de dólares do BIS Basileia, o Banco Central dos Bancos Centrais na Suíça. Esses 23 trilhões de dólares, eles estavam destinados à agenda da Cabala Negra, para realizar falsas guerras, falsas bandeiras e tudo mais. E no dia 7 de novembro, houve uma outra apreensão, desta vez no Banco do Vaticano. 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares, somando 33 trilhões de dólares, que agora não estão mais com a Cabala Negra, estão em poder dos chapéus brancos.
certo? Neste meio tempo, entre o dia 4 e 7 de novembro, dia 6 de novembro, houve uma apreensão mais significativa ainda. Porque no dia 6 de novembro, os chapéus brancos estiveram na Antártida, naquelas bases profundas, as DAMBs, que existem inúmeras pela face da Terra, mas as mais poderosas estão lá na Antártida hoje. Eles conseguiram apreender e tomar de assalto uma base que era uma base nazista, que os nazistas na Segunda Guerra Mundial, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, já haviam adquirido essa troca, né, de tecnologia, de engenharia reversa com os reptilianos. Pois esta base que existe na Antártida foi tomada de assalto pelos chapéus brancos e lá conseguiu-se apreender naves antigravidades. Certo? Aquela tecnologia que existe no programa espacial secreto nazista foi aprendida, que hoje a tecnologia do programa espacial secreto nazista estaria hoje nas mãos da Cabala Negra. E os chapéus brancos conseguiram aprender essas naves antigravidade. Outra coisa que os chapéus brancos fizeram no dia 6 de novembro, nesta base da Antártida, foi encontrar câmaras criogênicas com seres humanos híbridos. Estes seres humanos híbridos são seres humanos que são criados para serem super soldados, que são super soldados que não irão, que irão aceitar todas aquelas, tudo que o general da Cabala Negra, né, dizer para eles que eles têm que fazer, eles irão fazer. Eles não irão descumprir, né, todas as ordens da Cabala Negra. Eles são híbridos, eles têm cerca de 2 metros de altura e eles também são antropófagos. Eles conseguem, né, se alimentar de carne humana. Eles são criados para invadir um país, né, e se alimentar de carne humana. E eles têm poderes físicos e psíquicos que vão além, muito além do ser humano comum, do soldado comum, até mesmo daqueles soldados que se dizem soldados especiais, né, da Força Aérea, da Marinha, da Aeronáutica. Eles vão muito além disso. Então foi apreendido também, né, um exército inteiro de câmaras criogênicas de clones híbridos de super soldados da Cabala Negra, que iriam ser colocados em práticas agora em 2025. Uma terceira coisa, no dia 6 de novembro, nesta mesma base, ex-base nazi, e agora base, e depois base Cabala Negra, e agora uma base apreendida pelos chapéus brancos, pelos mocinhos, foram servidores de computadores com muitos terabytes de informação que demonstram todas as atrocidades e crimes da Cabala Negra, certo? Essas provas o suficiente para levá-los à execução num tribunal militar, certo? Bom, no dia 9 de novembro também houve um aprisionamento em massa de vários políticos e celebridades em Hollywood, na Califórnia. O aeroporto de Los Angeles, no dia 9 de novembro, ele ficou alinhado com centenas, milhares de aviões que passaram o dia todo decolando, levando estes presos. Estes presos da Cabala Negra, na Califórnia, serão levados ao exterior, para uma base secreta, onde também cumprirão, né, ou mais tarde serão avaliados, julgados por tribunais militares. Isto tudo aconteceu de 4 a 9 de novembro. Uma outra coisa também, no Vaticano se descobriu uma coisa num nível fantasticamente oculta, que é um túnel de 2.000 quilômetros que liga Roma a Jerusalém. É um túnel que já é um túnel antediluviano, um túnel da época da Atlântida antiga. Este túnel possui uma antiguidade, uma tecnologia, né, que vai refazer os nossos livros de história. Os nossos livros de história, depois que vazar a informação oficial sobre este túnel, que vai de Roma até Jerusalém, vão ser obrigados a modificar a sua narrativa histórica. Neste túnel,
houve a maior apreensão de ouro maciço do mundo. Ouro maciço do mundo. Dos 2.000 quilômetros de extensão deste túnel, os primeiros 241 quilômetros eram de barras de ouro, divididas em 13 níveis de altura. Você imagina, uma pessoa média, se juntar toda a sua riqueza, não consegue colocar essa riqueza em 1 metro quadrado. Agora imagina 241 quilômetros, em 13 níveis de altura, repleto de barras de ouro. Bom, ainda para completar o que Trump, o ex-anticristo, e os chapéus brancos estão fazendo, eles estão arrumando a casa. A ordem executiva de Trump 13.372, já lançada no seu primeiro mandato, vai ser colocada em prática agora, no seu segundo mandato. Ele vai fechar a Reserva Federal, porque a Reserva Federal é a maior parasita do indivíduo médio americano. Já fiz um outro vídeo também dizendo que ela está parasitando toda a fortuna americana, a riqueza americana desde 1918. Pois então, o presidente atual da Reserva Federal, ele já mencionou que não vai aceitar ordens de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Ele colocou as suas manguinhas de fora, e isso é a prova de que a Reserva Federal nunca pertenceu aos Estados Unidos. Ela é uma empresa privada, parasita. E Trump, com a ordem 13.772, irá fechar a Reserva Federal. E até até março de 2025, as suas 3 principais, capilarizações da Reserva Federal, que é o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão e o Banco da União Europeia, também serão fechados para acabar de vez com os parasitas do povo americano e até da população mundial. Outra coisa também, o software McAfee, de John McAfee, ele foi um cavalo de Troia criado pelos chapéus brancos. Este software fez com que John McAfee teve que se infiltrar nos chapéus negros e ganhar a confiança deles. E com o tempo, esta infiltração rendeu 32 terabytes de informação, que também são provas que vão ser utilizadas nos tribunais militares contra a Cabala Negra, chapéus negros. Então, parabéns a John McAfee, o grande herói do nosso software cavalo de Troia, que fez de bobo a Cabala Negra. Pois, ao todo foram apreendidos cerca de 600 trilhões de dólares. Vou repetir, 600 trilhões de dólares, com toda essa quantidade de ouro, com toda essa apreensão e tudo mais. Pois, como vai ser administrado, o que será feito com todo esse dinheiro, com todas essas informações, terabytes, que incriminam a Cabala Negra? O que será feito com isso? Será feito e decidido na cúpula secreta de Reykjavik, na Islândia, de 20 a 23 de novembro de 2024. De 20 a 23 de novembro de 2024, em Reykjavik, na Islândia, Trump já recrutou 74 líderes mundiais, que não são esses líderes que a gente conhece, são líderes de conselhos militares, porque a maioria dos países do mundo hoje está dividida entre um falso governante e um governante verdadeiro, que são os conselhos militares que estão contra a Cabala Negra. O falso governante é o governante que representa a Cabala Negra, os chapéus negros. E os verdadeiros representantes são conselhos militares dos chapéus brancos, que estarão em Reykjavik, dia 20 a 23 de novembro, para tentar organizar como vai ser feito esta transição, desse establishment da nova ordem mundial, parasitária antiga, da antiga energia,
para a nova República Gesara, porque esses 600 trilhões de dólares vão ser utilizados no Gesara, certo? Vai ser utilizado no Gesara, no sistema quântico, Odin, Starlink, também já falei isso em outros vídeos anteriores. Isso tudo vai ser feito, assim como foi feito uma reunião em Yalta no final da Segunda Guerra Mundial. Teve lá Churchill, Stalin, teve lá Roosevelt, né? Só que essa reunião de Yalta não era secreta. Mas agora, como a batalha ainda está em curso, e por isso que os primeiros 6 meses do governo Trump vão ser um governo bastante sabotado, bastante complicado, tá? Por causa que a batalha ainda está em curso, certo? Mas os ventos não estão a favor da Cabala Negra. Aliás, nem tem mais vento para conduzi-la. Então, ao contrário da conferência de Yalta no final da Segunda Guerra Mundial, essa conferência em Reykjavik vai ser oculta, vai ser secreta, para decidir como vai ser administrado toda essa nova informação, todos esses novos segredos, todos esses trilhões de dólares, como vão ser administrados, né? Então, sabe que o melhor está por vir? Você que tinha despertado, ficado, depois do despertar, apavorado, e depois de ficar apavorado, ficar deprimido, saia dessa, porque a sua arma não é o temor e nem a depressão. A sua arma, cidadão de bem, cidadão positivo, guerreiro da luz, é a serenidade e a fé. Sua serenidade e sua fé são a sua verdadeira arma, para que você acompanhe os tempos novos que estão por vir. Siga a sua força interior, os conselhos do seu eu superior, serenidade e fé. Saudações do seu Coviajor.